Olá pessoal, boa tarde, bom dia. Vamos iniciar mais uma aula. Hoje falaremos sobre os métodos, as fases metodológicas do direito processual, que é uma fase do processo civil, e dividimos em 5 partes essa aula, que vai iniciar pelos métodos de direito processual, que são suas fases históricas, e terminaremos em princípios. Eu dividi em 5 partes para ficar fácil e tranquilo para a gente estudar, tá certo? As fases metodológicas do direito processual, elas se dividem em sincrética, automista e instrumentalista, que futuramente a gente vai ver que receberam outros nomes para facilitar o nosso estudo. A primeira fase é conhecida como a fase praxista, imanentista ou procedimentalista. E quando foi que ela surgiu? Antigamente, o direito processual era um mero apêndice, era algo menorzinho dentro do processo material, dentro do direito civil. Então, dentro desse direito civil existia esse pequeno apêndice, usava as regras do direito civil para fazer o processo. O processo dependia ou não do direito material. Como assim? A ação era procedente ou improcedente se existisse um direito material para salvaguardá-lo. Ou seja, inclusive o juiz poderia dizer que não tinha lei para aquele caso em concreto. Por quê? Porque o processo dependia do direito civil. Se estivesse dentro da regra do direito civil, o processo era procedente ou improcedente. Estranho, né? Não tinha autonomia e nem seus princípios próprios. Essa fase, a fase bem inicial, ela não tinha uma questão assim processual. Vocês podem ver que baseavam-se no processo, no direito civil, no direito material, para procedimentar o nosso direito, certo? Na segunda fase, é a fase processualista ou científica, que foi teorizada para muitos autores. Quem fez essa teoria foi Oscar Van Billo, com seu livro Teoria das Exceções e Pressupostos Processuais. Qual foi a grande entendimento do Van Billo? A relação processual jurídica como um processo autônomo e distinto das relações jurídicas materiais. O bem da vida versus os deveres. Ele tirou a questão de que o direito processual era simplesmente a matéria do direito. Por exemplo, todos têm direito à vida. Isso é um direito. E o dever dos outros é manter as pessoas vivas. Ou então, o direito de comprar, em contrapartida, quem comprou, o comprador, tem o direito de pagar. Então o direito estava nessa regra, o direito processual estava na relação jurídica material. E ele trouxe para uma outra trilogia. Ele tirou do foco do direito material e trouxe agora para a parte processual, fazendo da seguinte forma: ele pegou dividiu na tríade, que é para que um processo ocorra, é preciso que exista o autor, o réu e o órgão julgador, o órgão jurisdicional, que no nosso sistema jurídico é o juiz. Então, nessa fase, já começa a visibilizar um processo diferenciado, normas exclusivas dos processos, princípios básicos que regeriam esse processo. Então, essa fase ela faz uma inovação muito grande e que vai dar o pontapé para o nosso processo atual. A terceira fase, após passar os conceitos essenciais de processualistas, passaram a se preocupar com a melhoria da prestação jurisdicional, de como seria essa entrada no processo, como as pessoas reagiriam, como seria esse juiz isento, imparcial, como as partes seriam conduzidas dentro do processo, quais seriam os princípios básicos a serem seguidos dentro de um processo. Então, efetivou-se a celeridade processual, e sem se descuidar da segurança jurídica, porque quando você diz que porque não está postado no direito material, o juiz não vai poder julgar, ele vai dar a situação como improcedente, ou seja, nós começamos a ter um no líquido, nesse momento aqui, porque todos os procedimentos iam ser baseados em princípios e não mais em regras, que é o que acontece no direito material. Isso dando celeridade ao nosso processo. E então, gente, essa é a nossa atual fase, é a fase do direito processual civil, do qual nós conhecemos e do qual nós estamos regidos, nós somos regidos.
Os movimentos, existiu vários movimentos até chegar ao nosso processo civil de hoje, né? Os movimentos da reforma processual de 1973. A primeira grande reforma, assim é conhecido, né? O Cândido Marco Rangel utiliza essa nomenclatura, que foi a antecipação de tutela, que antigamente no Código de 73 estava no artigo 273 do Código de Processo Civil. Que essa antecipação de tutela é aquelas que a gente já usa até hoje no nosso direito e que dá uma celeridade incrível. Eu vou dar um exemplo prático. Alguma empresa, algum banco te colocou no sistema de proteção ao crédito, SPC, sem que você fosse um devedor. Antigamente, você teria, antes de 1994, você teria que esperar toda a situação jurídica, a sentença final, terminativa, para que você tivesse esse direito acolhido. Já aí depois de 94, não, essa tutela ela pode ser antecipada, que é uma decisão interlocutória, mas que essa decisão se faz coisa julgada. Então, de antemão, antes mesmo do juiz verificar todos os requisitos, ele vai analisar esse de pronto. A primeira coisa que ele vai fazer no processo é analisar isso e já dar uma espécie de sentença sobre isso. Ou seja, você não ia ficar esperando até o final do processo com o seu nome no SPC Serasa. Um pouco mais à frente, em 2005 e 2006, tivemos uma nova reforma, né? Que também foi muito vangloriada no nosso processo, que se trata do sincretismo processual. O sincretismo processual ocorre de uma forma para acelerar e dar uma segurança jurídica, celeridade, né, o princípio da celeridade, e também uma segurança jurídica maior. Acreditem vocês que anteriormente existiu um processo de conhecimento. No processo de conhecimento, após sentença, você tinha que abrir um novo processo, que seria o processo de execução. Imagine quanto tempo você perdia com isso. A partir de 2005, 2006, isso já não foi mais possível. O sincrético aconteceu o quê? O processo de conhecimento, logo após o processo de conhecimento, no mesmo processo, sem precisar abrir um novo processo, você faria o processo de execução. É tanto que hoje nós estamos, graças a Deus, temos essa facilidade de o processo estar no mesmo bojo, no mesmo núcleo de procedimentos. Isso é muito bom, que nos ajuda a ter um entendimento melhor e uma celeridade, né? Porque imagina, se demora hoje, que o processo é todo juntinho, é sincrético, processo de conhecimento, é onde o juiz vai dizer se você tem ou não o direito, se o seu direito procede ou improcede, e a execução é quando passou um tempo, passaram os 15 dias úteis, que o prazo hoje são de 15 dias úteis, e o devedor não quitou a sua dívida com você. E aí você entra com o processo de execução no mesmo processo. Imagine quanto isso adianta para a nossa vida. Depois tivemos as outras grandes reformas, né, apoiada pelo Cássio Bueno, a execução forçada, que não era obrigatório anteriormente. Nosso Código Civil até hoje tem um pouco desse karma de ser muito a favor do devedor. A gente vai ver futuramente que, nossa, tem centenas de brechas para você não precisar pagar alguma dívida. Obrigação de fazer, né, a obrigação de fazer, procedimento de execução de obrigação de fazer, e o procedimento extrajudicial, que foi um outro avanço muito grande, porque você não tinha como fazer o processo extrajudicial, ou seja, você tinha um título executivo extrajudicial, por exemplo, você tem uma nota promissória, você tem um cheque, você tem uma compra que você fez, tem um comprovante de pagamento e a pessoa não queria adimplir isso, então você já começa pela execução. Você não vai ter que ter o processo de conhecimento, que a dívida já está reconhecida ali nesse título extrajudicial. E aí você vai só pedir para que a execução seja feita no judiciário. Isso é um título extrajudicial, que foi uma grande evolução nos nossos recursos, muito interessante. Também houve a mudança dos recursos, né? Os recursos foram totalmente modificados. Por exemplo, o próprio juiz, embargos de declaração poderiam ser feitos, julgado pelo juiz, é um recurso, uma espécie de recurso, e quando há obscuridade, quando não há clareza numa sentença, a gente pode pedir, e o próprio juiz vai fazer vai colher esse mérito e vai fazer o juízo de admissibilidade, vai dizer se realmente ele está sendo obscuro, se ele está sendo omisso nessa sentença, e vai reformar ou não a sentença. Outro ponto importante foi
a antecipação da tutela, já falei, não foi? E, enfim, essa última lei aqui é a 11.419 de 2019, que trouxe uma coisa interessante, que antigamente todos os nossos procedimentos eram manuais, então passou a ter direito eletrônico. Meu Deus do céu, processo eletrônico. O processo eletrônico trouxe uma grande celeridade. Você não precisa mais pegar o processo físico, você não precisa levar essa petição lá com toda a documentação. Era um trabalho infeliz. Você passava dias juntando todas as provas, carimbando que era de acordo, que era verdadeiro aquele documento, e fora as outras questões de custo processual que isso tinha, que além de ser um custo alto, ainda tinha a questão de uma centena de papel. Eu tenho um processo que tem 1000 páginas, tem mais de 1000, agora tem mais de 1000 páginas. Você tinha que ler tudo aquilo em papel, você tinha que ler para peticionar, você tinha que ir até lá para peticionar. Hoje, do seu escritório, com simplesmente um toque, tudo bem que o PJ é a oitava desgraça do mundo moderno, mas assim, funciona melhor do que era antes. Todos os seus procedimentos, todas as decisões do juiz estão lá no seu sistema. A qualquer momento do dia e da noite você pode entrar e abrir. E antes você só podia ir no horário forense. E isso foi uma grande mudança. E enfim, a Lei 13.105 de 2015, que é o nosso Código de Processo Civil, que nós já conhecemos, que a gente vai trabalhar nele paulatinamente, que houve uma mudança drástica de comportamento, uma mudança que acompanha a sociedade, embora alguns pontos ainda estejam... porque como o nosso direito, a gente costuma falar, que é fato, valor e norma, os fatos sociais acontecem numa velocidade muito grande, e muitas vezes o nosso direito não consegue acompanhá-los. Mas o mérito do novo Código de Processo Civil, não tem como comparar, é incomparável com qualquer outro código, porque ele privilegia a celeridade processual, ele privilegia os atos do processo, a visibilidade, a publicação, ou seja, nós temos mais acesso a esse processo do que anteriormente. Inclusive, eu sei a ordem que o juiz tem lá de quando vai julgar meu processo. Não funciona muito bem ainda, mas eu tenho esperança que vá funcionar. E além de a resolução do conflito ficar mais fácil, mais célere e fazendo com que as partes se sintam inseridas naquela decisão. Os conflitos podem ser julgados pela conciliação, tão simplesmente, que é o resultado parcial, onde as partes em si conciliam e recebem o seu veredicto, né, por assim dizer, do seu próprio entender. Isso foi uma grande decisão do nosso código e que nos deixa extremamente felizes. A posteriori, eu coloquei aqui as leis, que o código de antecipação de tutela, coloquei aqui como é que funcionou as fases, uma por uma, os títulos executivos e executivos, qual foi a lei que trouxe isso. Coloquei também aqui para vocês darem uma lidinha em todas as leis. Vocês vão perceber que tem todas as leis aqui e que vão fazer o trabalho, que vão fazer vocês entenderem melhor tudo isso que a gente falou. Pessoal, daqui a pouquinho nós voltamos com mais uma aula de Direito Processual Civil, né, para que a gente conclua nosso trabalho aqui. Muito obrigada, tenha um excelente dia.